bem-vindos à First Line Land Rover, a sua casa quando o assunto são essas gloriosas SUVs britânicas feitas para encarar os terrenos mais acidentados do mundo com muito luxo, com muito conforto, muita tecnologia que nem sempre envelhece muito bem. Desde que a gente começou a PC, a nossa preocupação tem sido em ajudar vocês na compra do seu carro premium seminovo. Para isso a gente criou o conceito aqui no Brasil do pré-compra, que é uma análise mecânica que vai te dizer o estado geral daquele veículo que você está comprando. Mas para você ter certeza completa do processo como um todo, você precisa e deve fazer um Certicar. O Certicar, dos nossos amigos da supervisão, ele é uma análise muito mais detalhada do ponto de vista documental do veículo. Você vai entender a procedência, se ele tem passagem por leilão, qual é o tipo de leilão, tudo o que aconteceu com a história daquele carro e com o ex-proprietário daquele carro, assim como uma análise geral da funilaria e da pintura. Quer saber se o carro tomou um pancão mesmo, de um ponto de vista técnico? Se aquilo que aconteceu ali naquele lateral ou naquele paralama foi só um toquezinho que levou só um retoque ou uma pancada estrutural? Não deixe de comprar o seu Certicar da supervisão. Quando aprovar no pré-compra e no Certicar, essa sim é hora de você comprar o seu veículo seminovo com sossego. Bora pro vídeo. Vocês têm um carinho enorme por essa montadora e vocês têm o sonho mórbido de comprar um carrinho desse. Muitas vezes o preço convence, você fica lá, aquele olhar, parece que o carro está olhando para você, parece que ele está te chamando. Muito mais barato do que um popular 0 km, o que não é mais novidade quando o assunto é o terreno brasileiro. Mas esse programa, desde os primórdios, sempre insistiu muito no conceito da pré-compra. O barato vai sair caro se você não fizer uma pré-compra, especialmente quando o assunto é Land Rover ou, mais em específico, Range Rover. Os produtos mais sofisticados, mais refinados, mais luxuosos e mais tecnológicos dessa montadora. Certo, Flavião? Certo. Saudades do senhor. Faz tempo. Eu sei que é porque a casa estava cheia, afinal de contas, Não, tá, graças a Deus. às vezes a gente acaba tendo que focar um pouco mais no que está acontecendo aqui no dia a dia do que em propriamente gravar. Mas hoje, o paciente que nós temos aqui é um carro que nós ainda não falamos em pré-compra. Foi bastante pedido, inclusive, para falar dele. Exatamente, o Range Rover Sport, ele é o segundo produto da gama de produtos Range Rover. Meados dos anos 2000, o topo do luxo que a Range Rover oferecia era propriamente o que designamos chamar de Vogue. Em 2004, no Salão de Nova York, surge o conceito do Range Rover Stormer. À época, um produto um pouco menor do que o Grand Range Rover, com uma proposta um pouco mais estradeira, um pouco mais urbana, um pouco mais esportiva. Eis que temos o Range Rover Sport, que surge à imagem e semelhança do Stormer, do protótipo. Lá ninguém acreditou muito que aquilo ia acontecer, mas os meados dos anos 2000 são uma época mágica porque as montadoras de fato estavam com muitos cojones e não foram poucos os modelos que saíram do protótipo para o produto final muito parecidos, certo? Powertrain biturbo diesel V8, certo? Temos um 3.6 V8 com um par de caracóis, rendendo 272 cavalos e 56 kg de torque, automático de 6 marchas. Essa carroceria ainda é um body on frame, certo? Temos o chassi ali embaixo que vem do Discovery 3, em cima a carroceria. Mesmo chassi. Quanto custa um carro desse em bom estado, Flavião? Hoje esse carro, 2008, na casa dos 78, 72, já tem carro aí sendo anunciado. Você deveria ter medo de quilometragem comprando um Range Rover diesel com motor V8 desses? Muito menos do que qualquer outro carro. É mesmo? Muito menos. O que é mais sossegado de viver? TDV8 ou TDV6 nessa época? V8. V8 é um motor mais robusto, mais econômico, mais forte. Então, ele está naquela mescla ali, naquele intermédio entre os 6 cilindros diesel e o 8 gasolina. Então é um carro que vai andar mais, só que ele tem um custo-benefício muito bacana porque ele chega a ser mais econômico em termos de consumo de combustível do que os 6 cilindros diesel. E muito menos do que o gasolina, basicamente. Uma pergunta sutil. Problema de virabrequim no V8 tem? Não tem. Vou te falar, em praticamente 6 anos de oficina, eu acho que eu vi 2 casos, inclusive um hoje, na data da gravação, eu conversei com um cliente que eu fui visitar a casa dele e eu vi uma parada e falei, quantos anos esse carro? Ele quebrou o motor. Como? Qual motor? Ele é o 3.6, mas
como? Me conta, porque é difícil isso, né? E aí ele estava me contando o carro, estava com o irmão dele, deu problema na turbina e ele continuou andando. Soltou um pedaço da turbina, foi para dentro do motor. Ou seja, se ele tivesse parado, não tinha acontecido o problema. Então, assim, são pouquíssimos casos. Um outro que eu me lembro de cabeça também é atípico. Foi um carro que teve uma batida de frente, o cliente recuperou ele de leilão e aí arrumou, consertou, gastou uma grana de funilaria, só que ele tinha empurrado a hélice para trás. E eu acho que essa empurrada trincou o virabrequim. Depois de um tempo andando no carro, o motor bateu andando. Ou seja, provavelmente o virabrequim ficou desbalanceado e aí foi alguma coisa, eu acredito que foi alguma coisa relacionada à batida, ao acidente que o carro teve. Foi uma colisão considerável de frente. Meus amigos, a gente sempre fala isso, não dá para basear. Ainda mais vocês que estão com a consultoria, você quer comprar um Land Rover, procura esses caras, porque além de oficina, de mecânica, de pré-compra, eles localizam o carro para vocês. O grande problema não é olhar para o preço, né? O que me dá mais assim, dor de barriga quando eu atendo alguém que quer um aconselhamento é quando o cara procura inicialmente preço. A gente em alguns casos, a gente consegue fazer um balanceamento muito interessante. Vou te dar um exemplo. A gente entregou semana passada uma Volvo V8 Supercharger 2010. O carro nós conseguimos comprar num preço muito bom, então ele teve preço de compra muito bom, só que ele tinha algumas manutenções. Então, na negociação, no valor final do carro, quanto o cliente pegou o carro pronto, todo revisado, todo feito, comprado, íntegro, e ainda saiu um pouco abaixo do valor de mercado. Então, assim, ele pagou barato, mas sabendo o que ele estava comprando, sabendo quanto ele já ia gastar, porque tem os casos que a gente vem aqui, o carro tá super barato, só que o custo para recuperar o carro, para arrumar o carro, fica inviável. E é isso que nós falamos e é essa mensagem a tônica principal deste vídeo. Não dá para comprar um brinquedo desses sem fazer uma pré-compra. Mas bom, vamos entrar no paciente em específico, essa meninona prateada que está atrás de nós. Vamos lá. Para começo de conversa, para deixar bem claro, esse é um paciente que não tem solução? Tem solução. Esse não é daqueles que o orçamento inviabiliza o carro? Não. Todavia, se o cara comprou errado, pode vir um Kinder Ovo meio desagradável. Pode. Então, vamos lá, qual que é o diagnóstico? O que tem de errado com esse carro? Bom, esse carro está aqui pela segunda vez na sequência. Então, assim, é um carro que ele foi feito manutenção, mas não foi feita a manutenção correta no carro. Então ele foi dado o tal do jeitinho para deixar o carro não entendi, o que é esse jeitinho? Gambiar. Gambi ou deixou de fazer para economizar e ver se passa e ver se vende o carro, se o carro vai embora. Deixa eu adivinhar, aquele tipo de promessa de oficina de tipo assim, relaxa, compra o seu Land Rover que a gente tem solução barata, não é esse bicho de 7 cabeças, a gente resolve bater. É isso que aconteceu? É isso. Então assim, ele chegou para nós, ele chegou de guincho porque o carro não estava pegando. Primeiro diagnóstico, a gente identificou um problema no módulo da caixa de transferência. Ou seja, que não deveria impedir o carro de ligar. Não, mas ele coordena muita informação esse módulo. E vale a dica aí pro pessoal que gosta de lavar motor, porque esse módulo ele fica atrás da bateria do carro. O que acontece? O pessoal vai lavar, infiltrou a água contaminado com aquele resíduo de bateria, a oxidação é certa. Então assim, em alguns casos dá para recuperar, em outros não dá. Nesse caso aqui foi um módulo zero. O bom mecânico é aquele cara que sabe a hora de efetivamente fazer um conserto numa peça ou a hora de falar, jogar fora e peça nova. Tô errado? Tá certo, é isso mesmo. Então assim, alguns módulos aceitam reparo. Alguns tem jeito, outros não tem. Esse a gente tentou, mandou para técnica, uma empresa especializada que só mexe nisso pra gente. Mandamos, explicamos o problema, diagnóstico e tudo mais. Não teve jeito, porque dentro estava muito corrido. A hora que abriu o módulo, ele é selado. Dentro, ele entrou pelos conectores ali, não teve jeito. Mas vai ter gente que vai tentar dar um tapa nisso aí para passar para frente, não vai? Pode ter. Bom, assim, se você limpou ali, né, sem abrir o módulo, uma dica aí para quem quer tentar fazer um reparo rápido, se o problema for esse, caiu água ali, por exemplo, secar o mais rápido possível, né? Limpar bem e conectar. Aí precisa analisar os pinos do módulo e o conector do próprio chicote. Você que assiste o programa, pelo amor de Deus,
Não inventa moda. Você quer lavar um motor do teu carro, procura alguém que sabe fazer o trampo. Por exemplo, a gente tem o Ox Boys aqui no programa, liga pros caras, foi lá pro teu sítio, meteu terra batida, lema, precisa dar geral na caatinga, leva pros caras que sabem fazer isso. Não vai inventar você de meter a mangueira. Meter pressão, né? Lava no vapor, tem técnica para lavar. Exatamente. Bom, mas e aí, a caixa de transferência, o módulo resolveu? Resolveu, botamos o carro para andar, testamos o carro aqui, carro beleza, entregamos o carro para o cliente pegou a rodovia, o carro parou na rodovia. Pelo que ele passou para nós, deu pane seco. Abasteceu o carro, trouxe o carro de volta, fomos olhar o carro realmente está dando uma perda de potência, está dando um problema na linha de combustível. Resumindo, tiramos o tanque do carro, tá aí algumas imagens aí para ilustrar para vocês do próprio tanque do carro, extremamente sujo, já foi mexido, cheio de gambiarra nas conexões, tudo amarrado com enforca-gato. Por que alguém teria feito uma gambiarra, um enforca-gato numa linha de combustível que é uma peça que se quebrar vai pegar fogo? Pode pegar fogo, nesse caso ele fica longe fica de lado do escape, então é um pouco mais difícil, mas larga na estrada. Vídeo que aconteceu. Né? É aquela história de querer economizar, né? Então, assim, tem solução barata. Tem solução barata. Por exemplo, existem empresas que pegam essa bomba. Então, ele é um copo, né? Vou mostrar para vocês. Ele é um copo com fio, com um reservatóriozinho, reservatório com a bomba dentro. Tem pessoas, empresas que vão lá, tira só a bomba e troca ela e aproveita o mesmo copo. Só que nesse copo você tem mangueira, você tem pré-filtro, você tem outros componentes ali que trabalharam junto com aquela bomba. Ou seja, se a bomba deu problema, pode ser que o filtro ali desse componente já está entupindo, já está obstruindo ela. E pode ser um causador do problema. Então aqui o que a gente faz é, já troca tudo. Ah, quero trocar sua bomba. Não faço. Exato, porque você vai só tapar o sol com a peneira, o cliente vai dar retorno, vai ocupar teu tempo de oficina, vai achar que você é incompetente. Exatamente. E você não vende sonho, não vende ilusão. E aí cai naquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Quais os problemas que a gente pega, os piores problemas que a gente pega na oficina. Geralmente está relacionado ou a um dono que cuidou mal do carro e sempre quis dar um jeitinho, ou às vezes o dono quer o carro totalmente bem cuidado, mas pega um mecânico, um mau caráter, né? Que quer dar um jeitinho no carro, cobra a peça nova e põe peça velha ou põe peça usada sem o cliente saber, né? A gente tem N casos desse. Ou, ao pior dos casos, é quando os dois, um proprietário que quer dar um jeitinho, para o mecânico que gosta de dar um jeitinho, aí... É, assim, nunca perfeita. E qual que é a única maneira que você tem de se prevenir disso na hora de comprar um carro desse, Flavião? Na pré-compra, a gente consegue identificar bastante coisa. Então, assim, lógico que na pré-compra a gente não vai baixar um tanque do carro para conseguir identificar. Mas se o carro já está apresentando um problema, no scanner ele já vai me dar algum indício. É aquela história, né, que eu falo nesse programa, quem toma grapete, repete grapete. O pré-compra, irmãos, você vai comprar um carro usado, não é dizer que o carro não vai apresentar nenhum outro tipo de problema. Existem problemas que só vão aparecer depois que você for proprietário do carro, que ele for seu e que você pode efetivamente mexer no carro. Exatamente. Todavia, para que serve o pré-compra? Para te dar uma indicação do estado geral do carro. Número 1, ele vai te ajudar a precificar o carro. Às vezes o vendedor é uma pessoa transigente, que está disposta a ouvir e está de boa fé, bem como, em muitos casos, outros detalhes vão aparecer antes no caminho, durante a realização da pré-compra, que vão cantar para você o perfil do carro que ele tem. Então, por que o pré-compra é importante? Número 1, te ajuda a precificar o que você está comprando. Número 2, entender para que lado o barco está navegando. Aquele carro que já começa a apresentar alguns detalhes, alguns sinais de gambiarra, começa a pegar os enforca-gatos onde não deve. E às vezes a gente pega casos aqui que o vendedor também não sabe do estado real do carro. A regra hoje em dia de mercado é o seguinte: você tem um carro que tá dando pau, irmão, dá um tapa geral nessa bagaça, gasta pouquinho, procura um mecânico, gasta pouco e calacra numa troca. E aí vira estoque de loja. É o tipo de ligação que constantemente a gente recebe, né? Visita aqui de pessoas que querem dar um jeitinho, só quero apagar a luz. Meu amigo, para apagar a luz você tem que trocar a bomba do tanque inteiro. Não dá para tirar só a lâmpada. Painel eu não vou tirar. Bom, meus amigos, esse foi mais um caso explicando para você um pouco uma série de conteúdos que a gente quer fazer aqui com a Firstline, que é mostrando para vocês numa linguagem um pouco mais acessível, um pouquinho menos técnica, o tamanho do buraco que você pode se meter. Sabe aquela história? Peguei o carro no negócio. Peguei o carro aqui, entrou numa troca.
Ah, mas o carro tava com preço bom. Ah, mas eu conheci o cara há 10 anos. Nós estamos com um caso desse aí no Evoque, que ele trouxe hoje pra gente. Cara, comprei de um amigão, mas puta, só me lasquei. E eu acho que fui eu que indiquei pra você esse caso, né? Uma Evoquezinha 2012, né? É esse mesmo. Mas é isso, meus amigos. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ele foi útil, se ele foi agradável, não se esqueça de deixar o like. Se você conheceu o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho. E bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os 2 últimos vídeos de pré-compra que nós fizemos com nossos amigos da Firstline. Tudo aquilo que vocês precisam saber antes de comprar um Land Rover, que o carro é carrão, mas não dá para comprar desavisado não, e esses caras estão aqui para te dar a informação que vocês precisam na hora de comprar.